Professor Marco Teixeira, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom, professor, ontem a gente derrubou toda a programação e inclusive tivemos aí o presidente Michel Temer decretando 3 dias de luto no país, mas o Congresso Nacional mesmo assim funcionou até de madrugada intensamente e com mudanças profundas, né? Pois é, Tiago, algo que, pelo menos ao meu juízo, mostra uma grande insensatez da classe política brasileira. Se nós formos ver, Tiago, as redes sociais, elas foram inundadas de solidariedade, não é? Tá? Ou seja, pessoas aí anônimas, desconhecidas, pessoas em vários lugares do mundo, não é? Prestando aí todo tipo de solidariedade, demonstrando uma sensibilidade, assim, fora do padrão para os tempos que a gente vive, não é? De outro lado, Tiago, outro exemplo maravilhoso, não é? Os clubes de futebol praticamente irmanados, não é? Tá em torno da solidariedade à chapecoense e fazendo coisas que no passado seriam inimagináveis, né? Para prestar também, não apenas homenagem, né? Mas mostrar que ficaram absolutamente sensibilizados com tudo isso. Pega, por exemplo, o nosso Corinthians, não é? Pintando sua página de verde, não é? Pega, bacana. Por exemplo, o Palmeiras, que quer entrar com o uniforme da Chapecoense no domingo, se houver rodada do Campeonato Brasileiro, obviamente, não é? Ou seja, enquanto todo mundo prestava solidariedade, sensibilidade, o Congresso Nacional, com pautas que divide o país, com temas que, de certa forma, coloca inclusive o Congresso contra a sociedade, né, no caso a Câmara dos Deputados, resolveu não apenas manter a pauta, como também fazer mudanças substantivas em propostas que podem provocar um profundo mal-estar na sua relação com os cidadãos, né, e com órgãos do próprio Estado, Tiago. Então, foi de uma insensatez aí que eu julgaria terrível, né, e ao mesmo tempo, acho que acentua, né, um fosso entre o momento que a sociedade vive e o trabalho que o Congresso desenvolve, leia-se, né, sobretudo a Câmara dos Deputados, no caso, né, que resolveu tratar da pauta anticorrupção, que já tinha gerado um profundo mal-estar na semana passada, e fazer mudanças substantivas, né? E obviamente, Tiago, que no caso da PEC, que foi apreciada no Senado, todos nós sabíamos que é uma proposta que divide, que geraria conflito, e mesmo diante dessa perspectiva ela foi mantida. E nós vimos, né, o que aconteceu em Brasília, o grau de conflito, o grau de repressão, invasão a órgãos públicos, né, no momento em que o país pedia reflexão, e não batalha campal como foi visto, Tiago. Pois dá para perceber, inclusive, pela manifestação dos nossos ouvintes, que mandaram muitas mensagens ontem, dizendo, não acredito que eles ainda vão tocar essas votações em frente, tanto o presidente Renan Calheiros quanto o presidente Rodrigo Maia, mas isso de fato acabou acontecendo ontem, e a gente tem que lançar um olhar, porque pode mexer muito aí na vida das pessoas, e chama a atenção algumas falas, inclusive o repórter Felipe Igreja, que acompanhou sua votação até de madrugada, trouxe o pessoal falando, voltando a essa situação, ressaltando nas tribunas a questão do abuso de autoridade, que os prefeitos ficam reféns de promotores e juízes em pequenas cidades do país. Isso de fato acontece assim? Existe o que os deputados estão falando lá de alguma ditadura do judiciário nas administrações municipais pelo país, professor? Olha, Tiago, chama a atenção tratar dessa questão no momento do auge da investigação da Lava Jato, ou seja, essas são questões que são históricas no país, não é? Ou seja, sempre se discutiu o papel, os limites do judiciário, mas se resolve reagir no ápice, não é? Ou seja, se nós formos verificar, Tiago, o ponto fulcral, né, dessa reação foi a assinatura, né, da delação dos quase 200 executivos da Lava Jato semana passada, não é? Parece que houve uma relação quase que coordenada dentro da Câmara dos Deputados, não é? Agora, o que é pior de tudo isso é você simplesmente, depois de um grande debate público que constrangeu o presidente da República, constrangeu o presidente do Senado, constrangeu o presidente da Câmara, né, a ponto de eles, num domingo, que é algo absolutamente inédito, não é, se juntarem numa entrevista coletiva para avisar que a anistia ao Caixa 2 não passaria, ou seja, depois de tudo isso, você, numa calada de noite ou calada de madrugada, com o país, com foco inteiramente voltado para a comoção que a tragédia gerou, fazer esse tipo de mudança, não é?
sem que a sociedade esteja atenta. Pois é, o presidente não disse no domingo que, aliás, não só o presidente da República, Michel Temer, como também os dois presidentes ali das duas casas que tocaram o processo ontem, que estavam ouvindo a voz das ruas, parece que não estavam ontem, pelo menos, né? É uma contradição, assim, violenta, não é? Pra gente usar um termo talvez mais explícito, não é? Porque ouvir a voz das ruas e votar sem que as ruas ou que a sociedade esteja atenta, não é algo legal, né? Votar de madrugada já é inadequado, né, Tiago? Imagina num contexto como esse, né? O presidente vem sendo um tanto quanto contraditório, não é? Ao mesmo tempo que ele disse que estava ouvindo a voz das ruas, anteontem soltou uma declaração minimizando o papel dos movimentos sociais, não é? Lembrando que se não fossem esses movimentos sociais, inclusive ele não estaria no exercício do cargo de presidente da República hoje, não é? E no caso... e também disse lá no começo do mandato dele que, olha, eu não estou muito preocupado com a minha popularidade, né? Exato. Então, essas falas, mais atitude dos presidentes, dos poderes legislativos e, obviamente, que de boa parte das bancadas, demonstram um divórcio muito grande na relação com a sociedade. É bom nós lembrarmos o seguinte, Tiago, é papel do legislativo não apenas aprovar leis, mas modificar projetos de leis como foi feito, não é? Mas tudo isso tem que ser feito à luz do debate público, com muita transparência, não é? E, obviamente, que com muita justificativa, para que a sociedade possa avaliar e tomar decisão. E essa tomada de decisão pode ter, inclusive, custo eleitoral, não é? Óbvio, um dos grandes ganhos de domingo para cá foi que a votação de ontem foi nominal. Então, qualquer cidadão pode entrar em site ou abrir jornal e ver quem votou, tá, de qual maneira, por exemplo, nesse pacote anticorrupção, e fazer seu juízo, tá? O custo reputacional pode ser alto, e tomara que ele se limite a isso, por quê? Porque é um custo inerente ao regime democrático, não é? Agora, se o Congresso continuar desta forma, agindo em sintonia com o debate público e tentando, inclusive, discutir projetos importantes para a sociedade, a toque de caixa ou mesmo às escuras, eu tenho dúvidas, Tiago, se não vai haver uma reação maior. Já tem manifestações sendo convocadas por setores que são antagônicos, não é? Então você tem dia 4/12, movimentos que foram favoráveis ao impeachment, que, por exemplo, colaboraram para que o Temer fosse presidente da República, não é? E movimentos que foram contrários também, já chamando outra manifestação contra esse tipo de postura política. Então, esse tipo de postura política está unindo o país. Contra o Congresso, né? Ao mesmo tempo que o presidente tinha dito, estou aqui para unir o país, parece que está unindo de uma maneira todo mundo contra esse Congresso que está aí trabalhando dessa maneira um pouco distante da população, né? Contra esse tipo de postura política, não é? E aí o mais grave, ao meu juízo, é fazer isso no dia de ontem. Tá? Sem dúvida. Nós vimos aí, por exemplo, clubes europeus como o Liverpool, o Barcelona, o Real Madrid se manifestando, lideranças internacionais se manifestando, aqui no Brasil todo tipo de manifestação, e a impressão que fica pra gente é que a classe política deu de ombros para isso, não é? Nadou de braçada, e olhou muito mais para o interesse imediato dela do que para a comoção, né? E teria aí talvez atividade social que se desencadeou no país ontem de uma maneira extremamente, Tiago, bonita do ponto de vista da reação mesmo, né? E, professor, poderia ter aí talvez uma urgência por parte dos parlamentares para que tudo isso aconteça antes da homologação da delação premiada dessas dezenas de executivos aí que estão previstas? Eu acredito que sim, Tiago. Eu acho que isso tem a ver com esse momento, não é? Se nós formos ver, tudo foi acelerado de uma semana para cá. Tá? E obviamente coincide, não é, com essa possibilidade aí, vamos chamar de mega delação, não é? Que vem aí de cerca de 200 executivos aí da Norberto Odebrecht, que pode atingir, dependendo do número, uma faixa, não é, de 150 também a 200 parlamentares, não é? Além de ministros, no caso, não é? E personalidades do mundo da política extremamente importantes para os dias de hoje. Professor, mas diante do que foi votado e mudou, o senhor chegou a acompanhar, professor, se isso de fato pode gerar as medidas anticorrupção do jeito que foram aprovadas ontem com essas mudanças, se elas progredirem dessa maneira ainda no trâmite do Congresso em segunda votação, no Senado, isso pode criar aí algum tipo de proteção para os políticos? Olha, Tiago, acho que tem duas coisas que precisam ser entendidas, né? Esse pacote, ele foi um pacote de iniciativa popular, não é? Tá? Levou lá para o Congresso, salvo engano, mais de 2 milhões de assinaturas.
Então, da forma que ele chegou, mudanças muito substantivas precisariam ser mais negociadas e mais acordadas. A Câmara dos Deputados, por mais que ela possa, do ponto de vista da legitimidade social das mudanças, teria que ter feito esse acordo com, digamos assim, os interlocutores, né, que lá foram entregar essa proposta em nome da sociedade. Quando se faz e assume unilateralmente essas mudanças, está assumindo o risco, né, de ficar isolado e de haver uma pressão social gigantesca sobre, obviamente, o projeto final. Óbvio que tem agora outros momentos para eles serem votados. E aí eu acho que a pressão vai se fazer bastante intensa. Até porque, até o presente momento, Tiago, enquanto não for aprovado definitivamente e não for devidamente publicado, sancionado, não tem valor legal ainda. Mas sinaliza, não é, que, de certa forma, a classe política está buscando alguma proteção adicional, sobretudo para aquilo que ela já cometeu, não é? Tá? O que é, sem dúvida alguma, do ponto de vista de você pensar que Caixa 2 é crime, que alguns problemas, que algumas questões ligadas ao financiamento de campanha nos levam ao submundo, se torna absolutamente preocupante, Tiago. Professor Marco Teixeira, muito obrigado pela conversa de hoje. Um grande abraço e até a próxima, hein? Até a próxima, Tiago. E tomara que encontremos daqui para frente, Tiago, mais razão humanitária para sobreviver, viu? Sem dúvida, professor. Até mais. Até mais.